Olá, aqui quem fala é o Davi, começando a semana e já começa com uma bomba, né, meus irmãos? É sempre assim. Mais uma para aumentar imposto para você. É uma dica quentíssima e para lá de importante do Rogério Lima. Um abraço forte para o nosso querido irmão, sempre comentando aqui no canal e dando aquela força. Então ele manda duas matérias que falam da mesma coisa. É o fim da norma 4 pela Anatel, certo? Essa é uma norma que literalmente para provedora vai custar mais imposto. É basicamente isso. Eu vou dar os detalhes agora. Norma número 4 será extinta em 2027 e acesso à internet deixa de ser serviço de valor adicionado, né? Não vai ser mais agora uma coisa vai ser uma coisa solomia, ou seja, para ficar mais cara, né? Nova regulamentação aprovada pela Anatel acaba com dualidade no provimento da internet fixa e pode alterar a tributação das operadoras regionais. Pode não, vai, né? A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, aprovou na quinta-feira, 3 de abril, né, de 2025, a proposta de simplificação regulatória que trata, entre outras coisas, da nova Regulamentação Geral do Serviço de Telecomunicações, RGST, e determinou o fim da norma número 4 do Ministério das Comunicações, vigente desde 1995. A mudança, que entra em vigor em 1º de janeiro de 2027, elimina a possibilidade do acesso à internet fixa ser oferecido como serviço de valor adicionado, CVA, passando obrigatoriamente a ser caracterizado como serviço de comunicação multimídia, CSCM. Então, uma coisa que ela estava tipo acrescentada, né? Como se você colocasse lá uma barraquinha de pipoca, mas também tivesse chiclete, né? Tivesse confeitos e esse tipo de coisa. Mas eles agora não. Eu quero um imposto para o confeito, né? Quero um imposto para o chiclete e quero um imposto para a pipoca. É isso que eles estão fazendo agora, separando o negócio, né? Para quem é lá de nós poder entender. Nessa outra matéria aqui, eles até falam, né, mais abertamente, são mais sinceros, diz o seguinte, ó. Aprovado por unanimidade pelo Conselho Diretor da Anatel, o projeto de simplificação regulatória marca uma mudança estrutural no marco regulatório das telecomunicações no Brasil, despertando preocupações no setor de internet quanto à extinção da norma 4, estabelecida em 1995, e que define a relação entre provedores de acesso à internet e operadores de telecom, distinguindo o que eu expliquei, o serviço de conexão à internet SCI do serviço de comunicação multimídia SCM, como eu disse, separando, né, as duas. Ainda que não especificamente mencionada e sem a divulgação da análise da Anatel, a proposta revoga normas consideradas obsoletas e a Associação Brasileira de Provedores de Internet e Comunicações veio a público por meio de uma análise preliminar do processo aprovado. Segundo a Ambrinta, a distinção estabelecida pela norma 4 sempre foi essencial para garantir que a internet fosse tratada como um serviço independente do serviço de telecomunicações multimídia, com liberdade e abertura regulatória. Sem essa base normativa, a associação aponta o risco de insegurança jurídica e possível centralização do poder regulatório sobre a internet, afetando diretamente os provedores de acesso. A eliminação da norma 004/95 não irá desconstituir o SCI, porém a perda dessa âncora conceitual normativa aumentará a insegurança jurídica, abrindo um novo flanco de debates, destaca o documento da entidade. A associação também critica a ausência de fundamentos públicos mais detalhados que embasem a deliberação e defende que a revogação careceu de prudência e de legitimidade. Os caras simplesmente fizeram e dane-se, né? Outro ponto de alerta diz a respeito ao possível impacto sobre o modelo brasileiro de governança da internet, que é reconhecido internacionalmente por sua descentralização e pluralidade, operado por entidades da sociedade civil como o Comitê Gestor de Internet no Brasil e o Núcleo de Informação e Coordenação do .br. A associação vê com preocupação qualquer tentativa de trazer esses elementos para dentro da esfera direta de regulação estatal, o que, segundo sua análise, impõe uma nova lógica que pode ser sobre a internet, desproporcional à liberdade econômica e aos direitos basilares dos provedores e seus usuários. Apesar da ausência de posicionamento definitivo, por ainda não ter acesso à íntegra da deliberação, a Abrint cobra a rápida publicação do conteúdo completo da decisão e propõe uma reflexão conjunta sobre os efeitos da medida com participação ativa dos setores. Então aqui, só para você ter uma pequena noção, né? Você tem que entender, meus irmãos, que isso aqui vai deixar a coisa mais cara, né? Porque o imposto, na outra matéria também tem esses detalhes aqui. Eu até pensei que era nessa, mas é na outra mesmo, tá aqui, ó. Foi importante a gente ouvir esses detalhes, né? Mas o X da questão também tá aqui, ó. Além da liberdade, que eu acho que é o principal, o segundo principal é esse aqui, ó. Operadoras regionais, entretanto, argumentam que a mudança poderá
elevar tributos incidentes sobre os serviços, já que atualmente o SVA é tributado via ISS, Imposto Municipal, enquanto o SCM é submetido ao ICMS estadual, além de contribuições setoriais. Então, tem um perigo aí, né, de um poder maior do Estado sobre a internet, né? E também ela vai ficar mais cara. Então os caras querem de fato isso, encarecer para que essa quantidade de pessoas parem de ter acesso. Eles já falaram que isso era um problema. Lembra que eles estavam criando, né, já no começo, e isso é a ideia de esquerda, né? Eles estavam falando que não dava para a internet continuar sendo assim, porque aumentou muito a demanda e desse jeito ia faltar para todo mundo. Começaram a mentir, mas graças a Deus tiveram pessoas sérias, né, e especialistas no setor, e começaram a publicar matérias. A gente começou a fazer vídeo mostrando que era uma mentira. Isso é um sinal que a gente acessa, né? Não tinha essa de, não vai acabar a conversa deles. Eles vendem essa escassez, né? Você vê, inclusive, a galera que é vendedora de curso, já coloca logo, é só essa semana, corre lá e é conversa. Depois você vê o cara prolongando, né? Você vê muita galera fazendo isso, né? Corra que é as últimas vagas e você vê o curso ali ficar pelo menos por 2, 3 anos, né? O cara vendendo aquilo ali. Mas ele na hora joga isso, né? Ele joga esse papo da escassez. E o governo queria fazer a mesma coisa, só que naquele caso a internet se uniu, apesar de muitos youtubers twin, né? Os youtubers famosos agirem contra seus inscritos, né? Ficarem mentindo, dizendo, não, tem que ser isso, porque tinha um contrato. Vocês lembram dessa denúncia, né? Muita gente, inclusive, perdeu vários inscritos. Se eu não me engano, aquela Kéfera também, que era famosíssima na época, né? Então, esse tipo de coisa, meus nobres irmãos, sempre foi uma tática do sistema, é vender problemas, né? Vender a escassez para que as pessoas aceitem coisas que normalmente não aceitariam. É a famosa teoria da ordem através do caos. Você causa o caos, você traz uma situação de caos e coisas que aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas normalmente jamais aceitariam em situação normal, elas passam a aceitar. Então, uma coisa que tá aí, né? Os caras estão arranjando ferramentas, porque democraticamente eles sabem que não vai, então eles vão arranjar mecanismo, né, para que fique mais fácil esse controle, a derrubadas de rede e que force as próprias Big Techs a aceitar o que eles querem. Então já prepare o bolso, porque vai ficar um serviço mais caro, assim como foi antes, né? Eles queriam, olha, tem que limitar os dados, você tem que ter ali uma cota de dados, você comprar um pacote, né? Como eles fazem, inclusive até hoje com o celular, não, você compra um pacotezinho, aí você tem, sei lá, 4 GB de internet para usar, aí você acessa o YouTube e vai baixando esses dados, é isso que eles querem, né? Igual era no tempo dos torpedos, né? Vocês lembram o torpedo? Telefônica fazia a gente de babaca, né? Você escrevia ali, compre 10 torpedos, aí você mandava uma mensagem de 4 linhas, já tinha que pagar outro torpedo. Não, paga agora outro torpedo, que a sua mensagem é muito grande. E assim ia, né? E aí chega o Zap, o cara instalava, pronto, acabou. Você manda vídeo, você conversa, você liga, sem pagar nada. E os caras queriam banir o Zap e ficaram revoltados. Não, porque esse Zap vai acabar com o sistema. O sistema luta para isso. Aí você vê, se numa coisa tão comum, né, hoje em dia, foi desse jeito, e outras coisas, como energia, petróleo. Será que ninguém já pensou em tecnologias que não dependesse, né, do consumo constante, de você estar comprando direto? A resposta é sim, meus irmãos. As coisas autônomas mesmo, que você podia comprar e pagar uma vez só, elas não são liberadas no mercado jamais, né? A grande verdade sempre foi essa. As pessoas simplesmente não acreditam. Mas o sistema não vai deixar nada, né, aparecer aí que possa pôr algum desses impérios bilionários abaixo. Então é por isso que você vê que a humanidade meio que deu uma freada, né, nos avanços tecnológicos. A gente meio que está parado, né? E até o que se já tem, os caras ainda querem complicar aqui no Brasil, né? Para piorar, como eu digo. A agenda, ela é global, ela vai ser implementada no mundo inteiro aos poucos, né? Mas no Brasil as coisas tendem a se adiantar justamente por conta do que temos aqui, né? É verdadeiros agentes trabalhando para um governo alienígena, né? É isso que acontece. Outro ponto interessante, se der depois eu faço um vídeo, é que a União Europeia está como um leão, né, rungindo ali também para as redes sociais. Eles querem cada vez, em nome do amor, criar mais regulamentações que os estão deixando cada vez mais parecido, de fato, com os países comunistas, né, que proibiram essas redes. Eles estão ficando cada vez mais parecidos. Já não fizeram mais porque estão com medo, né, do Trump, literalmente. Senão eles já teriam também tomado medidas drásticas que países como o Brasil vai dizer, olha lá, colocaram lá no mundo civilizado, então vamos colocar aqui. Eles têm um pé, né, para fazer exatamente isso. Como a gente sempre soube, meus irmãos, a internet ela é uma faca de 2 gumes. Ela pode ser usada para o mal, todo mundo sabe disso. Você vê a quantidade de golpes que a galera dá. Mas também ela pode ser usada para o bem, né? Para as pessoas se informarem, para as pessoas terem aquela informação descentralizada de verdade,
né? Você vê muitas das matérias que a gente passa aqui, como a mídia fala delas, né? E como a gente, depois que termina o vídeo, a pessoa diz, não, eu realmente tive essa impressão, né, ao ler a matéria, mas depois que o Davi falou aqui, analisando ponto por ponto, você vê a manipulação, né? Em vez de ser uma matéria, é a opinião ali do redator, do jornalista que a fez. Então isso não é matéria, né? O matéria é quando você relata os fatos e aí sim depois você pode dar sua opinião. Mas o fato tem que ser passado como ele é. Não você já dizendo, ó, esse pilantra, pronto, você já disse que a pessoa é um pilantra, quem está assistindo não vai poder ter a opinião dela, na é verdade. Você já caracterizou a pessoa como pilantra e a mídia faz muito isso, né? É como a gente viu o vídeo agora da Branca de Neve, né? Eles falando que o fracasso do filme é culpa de um complô que as pessoas fizeram ali, grupos conservadores fizeram para o filme ser boicotado, para o filme não vingar. Agora, se fosse verdade isso, porque, como eu dei de exemplo, o Som da Liberdade, né, não foi um fracasso? Porque tentar, eles tentaram, né? Falaram mal do filme, a mídia especializada toda falando que era uma porcaria. Fizeram a mesma coisa também com Nefários, né? Você vê que Nefários é até uma produção barata, mas é um filmaço. Eu acho que é o filme de terror dessa década, né? O filme é muito bom mesmo. Quem não assistiu Nefários, assista, porque é um filmaço. Você vê ali um condenado, né, que estava agindo com a ação do diabo e ele relata isso lá, né? E o cara, o advogado que não acredita de forma alguma, ele vai tendo cada vez mais provas. Então é um filmaço, mas foi odiado pela crítica. A crítica meteu o pau, disse que é clichê, que é não sei o quê, mas o filme é um sucesso. Tem um filme mesmo, Sangue e Areia, que é um filmaço também, e ele praticamente sumiu. É difícil você achar esse filme, Sangue e Areia, que você também vê o que de fato é aquele mundo, né? Explicitamente usa o pozinho branco ali, coloca numa mesa, usa a sua condição, a sua beleza, né, para se dar bem. Então tudo isso, uma coisa que mancharia até a própria imagem dela, já que ela fazia uns papéis de mulher mais fatal, né, uma mulher fatal. Ali não, ali você vê o extremo disso. Então esse filme ele praticamente foi banido. A crítica, quando você vê a crítica cair em cima, você já sabe que o filme é bom, né? Tá ao contrário agora. Você vê a crítica metendo o pau, você já sabe que o filme é bom. O que prova por si só que eles estão desconectados com o público, né? O público quer uma coisa, eles querem outra. Por que será, né, meus irmãos? Eles deveriam justamente ser os olhos mais atentos do povo. Por que mudaram? Por que se venderam? Tá aí, né, as provas. Vamos ver como é que a mídia vai falar disso daqui pra frente, né, essa mudança na internet. Mas eles também querem isso. Vocês sabem que a mídia tem perdido audiência. Se a internet ficar cara, né, se ela ficar cheia de regulamentação, ou seja, ficar chata, você vê até o YouTube perdeu bastante audiência. Por quê? Porque vem censurando muito os canais, né? Você vê repórteres aqui tendo que usar palavrinhas, né? Como a gente já fazia há anos. Até quem chega logo diz, por que esse cara fala assim? Óbvio, né? Porque a gente não pode falar algumas palavras aqui. E quando fala, você vê que o alcance do vídeo é bem menor. Então as pessoas vão percebendo isso e vão tentando burlar, né? Tentando usar outras palavrinhas, mas com um tom menos agressivo, vamos dizer assim, para falar de determinados assuntos. Mas isso torna o negócio como um todo chato. Imagens pesadas, eu gostaria muito de fazer um vídeo aqui para mostrar a importância, né, do cidadão ter direito à defesa. Vários criminosos levando a pior, mas nenhum dos vídeos passa. Quando você tenta colocar mesmo desfocado, não passa de jeito nenhum. Ah, é cena violenta. Isso é para manter o debate de sempre. Porque se você mostra as imagens, não tem debate, meu irmão. O cidadão, com a sua defesa, quem vira a vítima é o bandido. Quem vira a vítima é o bandido. Mas eles não querem isso justamente para manter esse cenário de caos, para em seguida vir a ordem, né? Para as pessoas começarem a aceitar o que eles querem. Essa é que é a grande verdade. Mas enfim, meus irmãos, vamos esperar mais esse ataque aí, literalmente, à liberdade das pessoas. A mídia vai torcer por isso, vai distorcer. Até porque, se ficar muito caro, eles sabem que as pessoas vão voltar a ver televisão, né? Ah, a televisão é barata, tá aí na sua casa, o sinal chega o tempo todo. É isso que eles querem, né? É uma mídia desesperada que está morrendo, tentando ainda sobreviver. E se para isso precisa trapacear, os caras vão fazer e já estão fazendo. Afinal de contas, nós temos deuses no Brasil, como você já sabe. É isso, espero que você tenha gostado. Se você considera aqui o nosso canal, eu peço que você, por favor, deixe aquele likeão, compartilhe. Precisamos demais da sua ajuda nisso. Afinal de contas, estamos presos numa bolha faz tempo. Então peço que você compartilhe o vídeo, tá certo? E o Velho Diário do Davi tá lá na Hotmart. Tô acrescentando várias matérias essa semana, vocês vão gostar, né? E já já eu solto a atualização aí. Para quem comprou vai ser só baixar. E você, meu irmão, não perca tempo. Você que não adquiriu, tá em 10 vezes no cartão de crédito sem juros, meus irmãos. Sem juros, porque tem muita pegadinha. Não, você pode dividir no cartão quando você vai ver.
R$100 vira 200. No nosso não, eu mesmo já paguei o juro. Você vai dividir em 10 vezes sem juro nenhum. Tá certo, meus irmãos? Então, tá lá ainda e vai vir atualização. Acho que até final desse mês eu consigo soltar aí pra vocês. Tá certo? Então fiquem com Deus, um abraço e nós seguimos juntos. Fui!